Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico. Sem pânico nenhum, agora sem pânico. Galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Cafezinho com Portuga para falarmos desse amor incondicional. O Clube de Regatas Vasco da Gama, esse amor incondicional aqui no nosso canalzinho do YouTube. É muito bom ser Vasco, rapaziada. Que loucura ontem, né? Que mistura de sensações. É um jogo que o Vasco, nós achávamos, né, no auge, por exemplo, da minha prepotência de que seria um jogo fácil, por base no jogo que nós tivemos contra o Fortaleza no sábado. E eu falei, caraca, o Vasco vai dar uma goleada. E não foi o que aconteceu. O time do Operário muito interessante, muito arrumadinho, jogadores de qualidade. O Alan, jogador que jogou no Cruzeiro, do Criciúma, lembra? Jogador habilidoso, né? Jogador muito habilidoso. O Fran Sérgio, aquele menino, o Bosquilha, o 10, que jogador até pro Vasco olhar, jogador com muita qualidade, né? O canhotinho enjoado. O Marcos Paulo, o centroavante jogou aquele Daniel Amorim, né, que jogou no Vasco. Enfim, é um time muito interessante, né? E deu trabalho. O Vasco, psicologicamente, é que eu falo, fica um pouco tenso, né? E o time até conseguiu conduzir bem o jogo, correndo alguns riscos, né? Mas de certa forma o Vasco com a posse de bola. No segundo tempo que o Vasco não jogou nada. E aí me entra esse irresponsável desse jogador, que na minha cabeça não tinha mais que jogar no Vasco da Gama. É esse angolano aí, o Lloyd. Uma coisa é você ser um maluco do bem. Eu tive malucos. O Romário era maluco, mas resolvia. O Edmundo era maluco e resolvia. Esses jogadores resolviam, entendeu? Aí você pega um jogador que não joga nada, fraquíssimo, a bola vem nele, bate e volta, parece um cone, né? Ele armou, no final tiveram umas 4 sequências de bola para o Lloyd, e ele perdia a bola, e o Diniz foi chamar ele para orientar o rapaz. Ele se recusou aí na beira do campo. Aí depois teve um lance que ele estou de fora da área, até um lance bonito dele, que quase foi gol, ele botando a mão assim, fala mais, não estou te ouvindo, assim, um desrespeito total. Se eu conheço um pouco o Diniz e acho que isso vai acontecer, a não ser que nos bastidores mudem, joguem panos quentes ali para acalmar, eu acho que com o Diniz ele não joga mais. Jogador extremamente irresponsável. Ele só bateu o pênalti porque já tinha se esgotado todos os jogadores que bateram. Ia ficar no colo de Luiz Gustavo, zagueiros, né? E que é menino ainda, então caiu no colo do Lloyd. Ele fez o gol, beleza, né? Ficamos felizes, a gente faz festa, mas é um jogador totalmente maluco, e o Vasco precisa de jogadores responsáveis nesse momento agora de reconstrução. O clube que está nesse momento tão difícil, diretoria sendo contestada. Eu falo isso de carteirinha porque sou votante nele, votei nesse presidente atual aí. É uma diretoria que não sabe fazer futebol, isso para mim está muito claro. Trazer um jogador desse angolano aí, porque ele fez uma live dizendo que vai botar o Flamengo no bolso, que é isso, que é aquilo, e aí você vai olhar o scout dele, o cara tem 5 gols em 2 anos, isso não pode ser um jogador para Vasco, né? O time que estava lá no interior lá da Turquia, mas enfim, já que veio, que ele se enquadre, mas eu tenho quase que certeza que com o Diniz esse cara não joga mais. Jogador extremamente maluco e irresponsável, por causa dele quase colocamos a nossa classificação em jogo, em risco, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Vocês veem, ó, o Grêmio foi eliminado pelo CSA. Então, claro que a gente ficou um pouco chateado de o Vasco ir para pênalti com o Operário, né? Não desrespeitando o Operário, mas o Operário está se recuperando na Série B. Mas a gente né, pensa assim, vamos dar uma goleada, vai ser um massacre, vai ser isso, vai ser aquilo, não foi nada disso. E o nosso goleiro, né, espetacular. Eu às vezes fico de mau humor com o nosso Léo Jardim, porque essa coisa de renovação, o Vascaíno tem uma autoestima muito... O Vascaíno é muito... Nós somos muito carentes. Então, quando às vezes o cara valoriza a sua renovação, a gente fica irritado. Não precisa ficar mais não, mete o pé. Eu cheguei a falar isso. Mas o Léo Jardim é um monstro, um paredão, um goleiraço. Ele só precisa corrigir saída de bola, mas aí é um goleiro completo. Acho que é um dos melhores goleiros do mundo, de verdade. Que goleiro. Debaixo do pau, ele fez 3 defesas durante o jogo espetaculares. E nos pênaltis ele tirou onda, né? Tirou onda. Então, graças a Deus, classificamos. O CBF fez o Pix, né? Quase 4 milhões no bolso do clube. O Vasco partiu para as oitavas. Agora a competição só depois
do Mundial, então o Vasco vai estar mais tranquilo e mais fortalecido, se Deus quiser, porque tem essa janela de transferência. O Vasco sofreu um transfer ban, mas que vai ser resolvido, porque tem como defender isso. A FIFA fez isso meio que sem conhecimento de causa, que o Vasco está numa RJ, numa recuperação judicial. Então eu creio que tudo vai se esclarecer, o Vasco vai contratar na janela, o Vasco precisa de contratar. Já temos jogadores muito interessantes, um grande treinador, e precisamos de jogadores com comprometimento e com responsabilidade. Não esse maluco desse Lloyd aí, que me irritou profundamente. Poucas vezes eu não me irritei com um jogador igual a ele. Você vê que ele é até interessante, ele tem até uma força física, mas ele não usa isso para seu favor. Todas as bolas que batiam nele, os caras recuperavam e era contra-ataque. Eu estou impressionado com a falta de comprometimento e de humildade desse jogador, que ainda foi lá, ainda curtiu com a cara do Fernando Diniz, sem nenhum tipo de autoridade para isso. Inclusive o torcedor do Vasco não tomou conhecimento dessa gracinha dele, tacou-lhe vai. Vamos ver, durante hoje, segundo o Diniz passou o pano ali na entrevista, mas ele não é de bobeira, e claro que ele sabe que ele foi desrespeitado, com certeza internamente ele vai conversar com o jogador e possivelmente algumas medidas vão ser tomadas, eu espero. Mas o importante é que o Vasco classificou, galera, eu estou muito feliz, vamos virar agora a chave sábado, Maraca, Vasco e Fluminense, né? Fluminense e Vasco, o jogo o mando de campo é deles, e o Vasco tem que entrar em campo, apagar esse jogo, porque mata-mata realmente a atmosfera é outra, muda tudo. E o Vasco tem que ganhar do Fluminense para a gente se consolidar também na parte de cima da tabela do Brasileiro. Aí é tudo flores. Já vamos com muita moral para pegar semana que vem o Melgar pela Sul-Americana, que não vai ser fácil. Se o Vasco vencer o Melgar, estamos classificados na Sul-Americana. Seria maravilhoso. Classificado da Copa do Brasil já. O Vasco bem no Brasileiro se ganhar sábado. E na terça-feira, ou quarta, tem que ver lá o dia que é, o Vasco fazer o seu dever de casa e vencer o Melgar. Aí, gente... Aí eu vou pro abraço, como fala na língua do futebol, né? Então, galera, estou muito feliz, graças a Deus classificamos, parabéns a nós vascaínos. Com o vascaíno nada é fácil, tudo é difícil, tudo é sofrido, mas está valendo. Passamos de fase, é o que mais interessa para todos nós vascaínos. Rapaziada, vou ficando por aqui, cafezinho com Portugal, volta amanhã. Beijo no coração. Nunca vou entender esse amor. CBF, já fez o Pix? Isso aí, irmão. Tamo juntos e misturados. Fui!